Fala, meus amigos, aqui é o professor Herbert Almeida, sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E agora nós vamos aqui com a nossa correção da prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da prova de técnico médio de Defensoria Pública. Foram 10 questões de direito administrativo, uma questão sobre o estatuto lá no final, outras questões, nós tivemos aqui 2 questões de responsabilidade civil basicamente idênticas e vamos comentar todos esses assuntos aqui ao longo dessa nossa correção e já deixo desde já aqui a informação para vocês que eu vislumbro a possibilidade de recurso na questão 59 dentro do meu caderno. Lembrando que vocês devem sempre ficar atentos porque normalmente as bancas acabam soltando cadernos de provas distintos. Aí você vai falar, professor, não está batendo essas questões com as questões do meu caderno, porque você tem que conferir exatamente a ordem das questões e a ordem das alternativas conforme o seu caderno de provas, tá beleza? Então vamos partir para o nosso quadro aqui, eu vou começar a avançar um pouquinho, lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, basta pegar o seu celular e escanear essa tag aqui, ou então vir pelos métodos tradicionais, pode também nos acompanhar lá no Instagram, onde a gente posta sempre várias dicas e muito conteúdo. Nosso Instagram é sempre focado sempre no resultado, na produtividade, então dá uma passadinha lá para você acompanhar se você ainda não nos acompanha. E agora então partindo para a nossa correção, questão 51, ela está falando do caso do João. O João ele entrou de férias e depois em virtude de uma audiência que ocorreria em determinado dia, as férias do João foram interrompidas pela administração pública, mas logo após essa interrupção, houve a desmarcação daquela audiência, então não precisava mais interromper as férias do João. E aí a administração revogou esse ato administrativo, ou seja, ele entrou de férias, as férias foram interrompidas e depois deixou de existir o motivo dessa interrupção e as férias acabaram sendo revogadas. E a revogação, a possibilidade de revogar os atos que passaram a não ser mais convenientes ou oportunos, ela acontece com base no princípio da autotutela, que é justamente o princípio que permite que a administração reveja os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos. Então, na questão 51, gabarito autotutela, que permite ao administrador revogar os seus próprios atos, inoportunos ou inconvenientes, sem precisar de manifestação do Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário, no caso de revogação, nem poderia fazê-lo. Princípio da intranscendência não é, porque isso aqui é um princípio lá do direito penal, basicamente a pessoa que comete o ilícito é quem responde pelo ilícito, e o restante da questão aqui, ela está falando da chamada teoria dos motivos determinantes, que a veracidade de um ato fica adstrita à veracidade dos motivos alegados para praticá-lo. Princípio da continuidade, serviços públicos não devem ser interrompidos, legalidade deve cumprir a lei, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, e princípio da eficiência exige maiores rendimentos. Lembrando que a análise detalhe por detalhe de cada uma dessas alternativas está em artigo escrito no site do Estratégia, que eu vou mais justificar o gabarito que deve ter cada alternativa sem entrar em tantos detalhes assim, já que o objetivo não é dar uma aula completa sobre esses assuntos. Questão 51, então, gabarito letra B. 52, a gente tem o caso do João, que ele é um técnico médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e ele estava carregando uma pilha de processos que acabou caindo na Maria e causou lesão à Maria e também estragou o celular dela. Nesse caso, a Maria vai mover uma ação buscando o ressarcimento desses prejuízos que ela sofreu. Uma questão sobre responsabilidade civil do Estado, que no caso é uma responsabilidade civil objetiva, que significa dizer que ela independe da presença de dolo ou culpa. E vou mais além. Nesse caso, quem responde é o ente público do qual aquele agente, no caso João, ele atua. E nesse caso é o próprio Estado do Rio de Janeiro. Não é a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública ela é apenas um órgão público que faz parte do Rio de Janeiro. Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra B e também não pode ser a letra E, porque não é a defensoria. A letra C fala que a responsabilidade civil será objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, eis então o nosso gabarito. E a letra D está errada porque não é responsabilidade subjetiva, mas sim objetiva nessa nossa situação. Então, gabarito da questão 52, letra C.
Questão 53. Com o objetivo de uma retaliação política, o novo prefeito ele fez a remoção de um servidor público para uma outra localidade. O ato de remoção ele não tem por fim punir agentes públicos e muito menos serve para fazer uma retaliação política, né? Esse ato ele foi adotado com um desvio de finalidade. Logo, ele tem um vício de finalidade desse ato administrativo. Quando a gente fala do nosso abuso de poder, o abuso de poder é um gênero que se manifesta em duas situações. Vamos colocar isso aqui mais bonitinho, né, professor? O abuso de poder, ele pode acontecer em virtude do excesso de poder, que é um vício de competência que acontece quando o agente atua fora das suas competências. Nesse caso, ele é um prefeito, em tese ele teria competência para determinar a remoção de um agente público. Então não é excesso de poder. E temos também o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade, que é quando você pratica um ato com a finalidade diversa do que prevista em lei, que foi justamente o que aconteceu nessa situação. Portanto, é viável o ajuizamento da ação para anular esse ato administrativo do ato de remoção diante de um abuso de poder na modalidade de desvio de poder, que constitui um vício do elemento finalidade do ato administrativo. Por isso que o gabarito é a letra D. A letra A está errada porque diz que é inviável o ajuizamento da ação, assim como a letra B. A letra E está errada porque não é caso de revogação, mas sim de nulidade. E a letra C está errada porque não houve um vício de competência, não houve excesso de poder, mas sim desvio de poder ou desvio de finalidade. Gabarito da questão 53, letra D. Agora a questão 54, foi feito um inquérito civil público e o Ministério Público ele realizou investigações para apurar o eventual envolvimento de um policial civil em uma milícia. O Ministério Público obteve provas de que o João adquiriu um imóvel no valor de 7 milhões desproporcional à evolução de seu patrimônio ou à sua renda. Essa aqui é uma hipótese de improbidade administrativa que está lá no artigo 9º da Lei de Improbidade, que é você ter uma evolução patrimonial desproporcional à sua renda. Você não consegue comprovar como que você conseguiu um imóvel de 7 milhões de reais. Da onde que veio essa renda? Se você não provar isso, você comete um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Agora vamos analisar as alternativas. A letra A a gente já elimina e a letra B também, porque as duas dizem que ele não cometeu ato de improbidade, assim como a letra C. A letra D diz que cometeu ato de improbidade que importou enriquecimento ilícito e está sujeito, dentre outras, a sanções de perda dos bens acrescidos ilicitamente. Aqui, como há enriquecimento ilícito, uma das sanções aplicáveis é a perda daqueles bens que você recebeu indevidamente, daquele acréscimo patrimonial indevido. Então está correto aqui. Também a perda da função pública, lembrando que a perda da função pública se aplica a todas as espécies de atos de improbidade. Então essa é uma sanção que de fato cabe a esse caso. E a suspensão dos direitos políticos também se aplica a todas as espécies de atos de improbidade, mas o que altera é o prazo. Se ele atenta contra os princípios é de 3 a 5 anos, se é um ato que causa lesão ao erário ou concessão indevida de benefício é de 5 a 8 anos, e se for enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos. A gente sempre faz essa escadinha aqui. Então, como foi 8 a 10 anos, e é o caso de enriquecimento ilícito, a letra D está devidamente correta. A letra E está errada porque não é ato que atenta contra os princípios da administração pública, por isso do erro da letra E. Gabarito da questão 54, alternativa D. Agora vamos para a questão 55. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ela vai fazer uma contratação de serviços de paisagismo. E aqui você percebeu que o valor seria de cerca de 100 mil reais. Além de ser de cerca de 100 mil reais, opa, ficou meio esquisito isso aqui, de ser de cerca de 100 mil reais a prestação desse serviço, tem aqui a informação de que ela verificou
que seria possível contratar uma associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, né, com expertise na área de paisagismo. A gente vai lá para o artigo 24 da Lei de Licitações, que fala que é dispensável a licitação, no caso do inciso 20, na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos, de comprovada idoneidade, por órgãos e entidades da administração, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço seja compatível com o praticado em mercado. Logo, o gabarito é a letra A. Você pode proceder à contratação direta da mencionada entidade por meio de uma dispensa de licitação e o preço tem que ser, logicamente, compatível com o praticado em mercado. Todas as demais alternativas vão estar erradas. A letra B, porque não é inexigibilidade, e as demais opções, elas sempre falam que teria que fazer licitação, e a gente vê que a licitação seria dispensável, então pode ou não fazer a licitação pública, e as alternativas, uma vai dizer que é convite, a outra vai dizer que é tomada de preço, a outra vai dizer que é concorrência, e como poderia dispensar, só aí ela já está errada. Além disso, como o valor aqui ele é de R$100 mil, se a gente considerar os novos valores que atualmente o convite está na casa de 176, caberia qualquer uma das três modalidades, tanto o convite quanto a tomada de preços como a concorrência, em virtude da regra do quem pode mais, pode menos. Por isso que o gabarito é a letra A na questão 55. Questão 56. Essa questão 56 aqui eu vou resumir ela de forma bem breve. Os professores entraram em greve, ficaram em greve durante 2 semanas. E o STF entendeu que quando os servidores públicos entram em greve, ainda que seja um direito desses servidores, a administração pública deve proceder o desconto dos dias paralisados, porque essa greve suspende o vínculo do funcional dos servidores. Só que é permitido aqui o regime de compensação. É o que a gente tem aqui para poder colocar as cartas na mesa, né, quando você vai fazer a negociação. Aí o governo sempre vai negociar, olha, eu pago os dias que vocês trabalharam desde que vocês compensem esses dias. Então o STF entendeu que a greve corta o pagamento, mas é possível fazer a compensação dos dias paralisados mediante acordo. Esse corte da folha de pagamento só não é aplicável quando a greve decorrer de uma conduta ilícita do poder público. Isso aqui está lá no RE 693456, que tem uma tese de repercussão geral, que diz justamente isso, né, que a administração deve proceder o desconto dos dias de paralisação decorrente do exercício do direito de greve dos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional, permitida a compensação em caso de acordo. Então, nesse caso, a Defensoria Pública deve recomendar que os servidores aceitem aqui esse acordo apresentado pela administração pública, e porque a administração deve proceder os dias de paralisação, mas é permitido aqui que haja a compensação mediante acordo. Gabarito, então, letra B, seguindo a tese do STF. Questão 57. Os policiais militares em uma operação fizeram a troca de tiros e acabaram atingindo uma outra pessoa, né? Atingiu um terceiro que não tinha nada a ver com a situação e a perícia provou que o disparo foi realizado por uma arma de fogo de um policial. Nesse caso, é uma questão bem semelhante àquela que nós vimos na 52. A responsabilidade civil é do Estado de forma objetiva. Então, a ação é movida contra o Estado do Rio de Janeiro e, se foi o caso de dolo ou culpa, o Estado do Rio de Janeiro poderia mover uma ação de regresso contra o policial. Então, a letra A está errada, porque não ela está falando aqui que seria a impossibilidade de ajuizar a ação, mas é sim possível a ação. A letra C fala, ajuizar a ação indenizatória em face do PM João, está errado, porque não é em face do PM. Ajuizou a ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com dolo ou culpa. Perfeito, justamente porque é uma responsabilidade civil objetiva do Estado. E a letra E fala que ajuizou a ação e diz que seria subjetiva. Aqui que está o erro, porque não é subjetiva. Questão 58, uma matéria de controle da administração pública. Aqui é bem tranquilo. A gente sabe que o controle da administração,
aquele controle orçamentário e financeiro previsto no artigo 70 e 71 da Constituição Federal, é de titularidade do Poder Legislativo, exercido com auxílio do Tribunal de Contas de cada ente da federação. Além disso, nós temos também o sistema de controle interno que faz o controle interno. Logo aqui o gabarito, sem maiores discussões, é a letra B. É só você dar uma lida rápida nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal e já vai notar de cara que o gabarito é a alternativa B. Não significa que os outros poderes também não façam controle, eles também fazem controle, mas esse caso específico aqui, a gente está falando do chamado controle externo no seu sentido específico, que é de titularidade do Poder Legislativo. Gabarito da 58, alternativa B. As demais vão falar assim, ó, com auxílio do Tribunal de Contas, aí não seria judiciário, não seria executivo, não existe essa história de executivo com auxílio da CGE, enfim, não vai ser essa a situação, seguindo o que dispõe o artigo 70 e 71 da Constituição. Questão 59, outra questão de improbidade administrativa. Essa questão aqui eu já vou trazer para vocês desde já a possibilidade de interposição de recurso e vou explicar para vocês. Primeiro vou mostrar qual que é a análise da banca, que também faz bastante sentido. Então, assim, na prova, eu vou ser sincero, você tinha que saber essa questão. Claro, se você não sabia, talvez seja porque aquele assunto ali você ainda não tivesse estudado adequadamente. Dá para chegar ao gabarito da questão sem maiores problemas. Mesmo assim, eu vou mostrar que existe a possibilidade de interposição de recurso e vou explicar o porquê. O que aconteceu? O Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o João. E ela colocou assim, ó, exclusivamente em face de João, presidente de uma entidade privada que figurou como beneficiária da transferência de recursos públicos em razão da prestação de serviços na área da saúde, sem prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Diante dos graves problemas financeiros que passa atualmente, João buscou a Defensoria Pública e com base na jurisprudência do STJ a gente tem que analisar essa questão. O que acontece? A ação de improbidade administrativa ela pode ser movida contra o agente público, só que ela também pode ser movida contra o terceiro, né, que mesmo não sendo o agente público, de alguma forma venha a induzir, né? Ele induz, concorre ou então se beneficia da prática do ato de improbidade administrativa. Só que esse terceiro ele sempre vai responder juntamente com o agente público. O terceiro não pode responder sozinho, conforme o entendimento do STJ. Agora vamos lá analisar as alternativas. Condição de procedibilidade da ação por ato de improbidade da efetiva existência de prejuízo. Artigo 21 diz que a aplicação das sanções independe da efetiva ocorrência de dano ao erário, por isso que está errada. Letra B, ilegítima atuação do Ministério Público, uma vez que apenas o ente prejudicado ostenta a legitimidade para ajuizar a ação. Está errado porque tanto o MP como a pessoa jurídica interessada podem mover a ação de improbidade. Incabível a propositura da ação contra o particular, ainda que em litisconsórcio com o agente público. Está errado, porque o particular, o terceiro, pode responder sim em conjunto em litisconsórcio com o agente público. D. Imprescindível que se comprove a culpa ou dolo do particular para a configuração de ato de improbidade que atenta contra os princípios. Está errado, porque se fosse ato que atenta contra os princípios, teria que ter dolo. Não cabe culpa em ato de improbidade que atenta contra os princípios. Então está errada a letra D. E a letra E, inviável a propositura de ação por ato de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. Perfeito, é exatamente isso que prevê a lei de improbidade e é o entendimento do STJ, por isso que o gabarito é a letra E. Mas, professor, por que cabe recurso? Porque, ao meu ver, o João ele se enquadra no conceito de agente público, porque agente público é analisado em sentido amplo na lei de improbidade administrativa. Faça a leitura do artigo 2º da lei 8429 e você vai ver que agente público é aquele que exerça de qualquer forma a função pública nas entidades mencionadas no artigo 1º
da lei de improbidade. E quando você vai no artigo 1º, você vê lá que a entidade privada que receber recursos públicos também está sujeita às disposições da lei de improbidade. Então, como o João era o presidente de uma entidade privada que recebeu recursos públicos, ele pode sim ser enquadrado no conceito de agente público. Então, daí porque cabe recurso nessa questão. Você pode utilizar como fonte de recursos os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8429. Dá uma lidazinha no nosso artigo que eu publiquei lá no site do Estratégia, que lá eu explico em texto o porquê da propositura do recurso nessa questão. Mesmo assim, né? Para mim, o gabarito é a letra E, talvez a banca acabe não aceitando o recurso e deve manter mesmo esse gabarito, mas quem quer tem que tentar. E a questão 60, eu não vou explicar essa questão 60, porque na verdade ela é do Estatuto dos Servidores, e aí provavelmente o professor Marcos Girão deve soltar o comentário. Mas só para adiantar aqui, para que vocês não fiquem sem o gabarito dessa questão, você pode pegar o Estatuto dos Servidores do Rio de Janeiro e vai lá no artigo 347, que trata da revisão. Como surgiram fatos novos que não se tinha conhecimento na apuração no processo administrativo inicial, o que cabe aqui é a revisão desse processo administrativo, e por isso que nessa situação aqui o gabarito vai ser a alternativa A na questão 60, mas sem entrar em maiores detalhes. Pessoal, é isso aí, concluímos dessa forma a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa correção bem rápida, e mesmo assim não é tão rápida assim. Pessoal, um grande abraço e espero que vocês tenham alcançado um excelente resultado. Valeu!